Irmãos, o diabo não brinca de incendiar. Nós precisamos despertar. Nós clamamos, oramos ao Senhor, repreendemos todo o mal que fizeram contra a nossa vida. E de manhã chegamos aqui, eu cheguei, não tenho o costume de vir na oração da manhã, mas hoje eu vim, e o Santo Espírito de Deus falou poderosamente na minha vida. A voz era a voz da pastora, mas quando entrou nos meus ouvidos era a doce voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Enquanto você encontra, agradecer mais uma vez a Deus, aos nossos pastores, por mais uma oportunidade, pela confiança. Para mim é um privilégio falar da palavra de Deus aqui neste altar. Lucas capítulo 24, versículo 28 até 35. Serei muito breve. Está escrito assim, versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido e lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Espírito Santo de Deus, seja muito bem-vindo. Fala pela minha boca, que o meu coração se cale, e o Senhor fale em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Todos nós conhecemos esta passagem bíblica que fala a respeito de dois discípulos de Jesus que estavam indo a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, e eles estavam indo para Emaús. A Bíblia diz que Jesus advertiu, avisou de antemão que ele teria que morrer, ser entregue nas mãos dos pecadores, mas também Jesus disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus falou isso aos seus discípulos, encorajando eles a não desistirem, a não desanimarem. Mas por incrível que pareça, independente da palavra que Jesus fala, esses dois discípulos resolveram abandonar Jerusalém durante os 3 dias em que Jesus estava sepultado. E quando eles abandonam Jerusalém, estão indo a caminho de Emaús, 11 quilômetros de distância de Jerusalém. O versículo 14 do capítulo 24 diz que eles iam conversando a respeito do que tinha acontecido. Eles estavam falando a respeito da morte de Jesus. A Bíblia não relata o assunto, mas relata que eles estavam conversando, que eles estavam discutindo no caminho. E o versículo de número 16, versículo de número 15, diz que quando eles estavam caminhando e conversando, o próprio Jesus estava caminhando com eles, ao lado deles. Porém, os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer que era Jesus. Interessante é que 3 dias sem ver Jesus foi o suficiente para eles não mais reconhecerem Jesus. Eu costumo dizer que um crente que fica 3 dias sem orar, 3 dias sem ler a Bíblia, se ele consegue ficar 3 dias, ele não reconhece mais a pessoa de Jesus. Quando Jesus estava caminhando com eles, Jesus lhes faz uma pergunta: o que vocês estão discutindo à medida que caminham? O
o que vos preocupa? Interessante, meus irmãos, é que Jesus ressuscita. Os anjos falam com as mulheres que ele não estava mais no sepulcro, tinha ressuscitado. Jesus aparece para Simão, mas Jesus não se esqueceu desses dois homens. Isso me chama muita atenção, porque nós temos o costume de esquecer as pessoas. O crente fica uma semana, 2 dias, 10 dias sem vir no culto. Nós temos a facilidade de nos esquecer, mas Jesus não se esquece. Jesus, ele não se esquece de nós. No período que eu estava desviado da presença de Deus, no período que eu estava afastado de Jesus e com esses homens, Jesus foi atrás de mim, me buscou e me resgatou. Jesus não desiste de nós. E Jesus vai nos revelar dentro dessa pergunta, qual é o motivo pelo qual esses homens não reconheceram mais a Jesus. Eu volto a te dizer, irmão, Jesus foi atrás desses homens, ainda que eles não mais o reconheciam. Sabe por que Jesus foi atrás desses discípulos? Porque Jesus estava orando, no livro de João vai dizer, Jesus está orando ao Pai, ele disse, Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, que era Judas. Jesus está dizendo, nenhum do que o Senhor permitiu chegar até a mim, nenhum deles vai se perder. Aí Jesus vai atrás dele para que se cumpra. A segunda coisa pela qual Jesus foi atrás dele é porque Jesus é o bom pastor e ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Quando Adão caiu e pecou no Éden, não foi Adão que foi atrás de Deus, não foi Adão que foi buscar a Deus. A Bíblia diz que Deus veio até o Éden e perguntou, aonde estás, Adão? Mesmo caído em pecado e desobediência, Deus foi no Éden atrás de Adão. Jesus, ele foi atrás de Pedro quando Pedro o negou. Jesus, ele veio atrás de mim, de você, quando nós ainda éramos pecadores e não reconhecíamos. Ele veio do céu com esse propósito de buscar um povo, de salvar um povo, e ele voltará em glória para nos levar para junto dele. Agora vamos entender por que esses homens não reconheceram mais a pessoa de Jesus. Primeiro, na pergunta de Jesus está a resposta. Jesus pergunta, o que vos preocupa? As preocupações têm o poder de me cegar. As preocupações do dia a dia, elas têm o poder de fazer com que nós não reconheçamos mais Jesus. Irmãos, o interessante é que eles conheciam a Jesus. Eles viram Jesus multiplicar como peixe, eles viram Jesus ensinar, eles viram Jesus curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar morto, multiplicar pão. Eles viram Jesus fazer coisas poderosas. Eles conheciam Jesus, eles eram discípulos.
reconheceu que era Jesus, ela achou que era o jardineiro. A tristeza de Maria Madalena fez com que ela não reconhecesse Jesus. Cuidado com a tristeza que vem no seu coração. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e salvação. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Eu vou falar sobre isso. Quando nós somos exortados pela palavra, no momento, a exortação nos entristece, mas é para produzir arrependimento, salvação. Mas existe uma tristeza maligna, que é a tristeza do mundo, e ela produz a morte. Sabe qual é a tristeza? Tem pessoas que chegam no culto e não conseguem se alegrar na presença de Deus, não reconhecem a presença de Deus, porque está triste, porque não comprou aquele tênis, está triste porque não conseguiu pagar o boleto no pedido. Tem pessoas preocupadas com o dia de amanhã. A tristeza do mundo produz a morte. Se você continuar dando ênfase à tristeza, você vai perder a sua salvação, você vai morrer espiritualmente, mas o Espírito do Senhor está aqui para te alegrar. Ele é o olho da alegria. A tristeza, as preocupações, elas têm o poder de nos cegar e fazer com que a gente não reconheça Jesus. A outra coisa que identificamos no texto é que eles não tinham esperança mais. E a desesperança, irmãos, é perigosa. A desesperança é perigosa. Romanos capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Está escrito: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. A experiência, a esperança. A Bíblia diz que as tribulações que enfrentamos, que passamos, produz perseverança. A perseverança produz experiência, maturidade espiritual. E a experiência produz a esperança. Aí o texto diz: ora, a esperança não confunde. Quem é a nossa esperança, igreja? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Irmão, pessoas que passaram por muitas tribulações e perseveraram nelas, ganharam experiência, maturidade espiritual. E essa experiência, essa maturidade produziu a verdadeira esperança. Você nunca vai ver um crente que foi provado, que passou tribulação e que perseverou, que ganhou experiência no meio da prova. Você nunca vai ver ele desesperançoso. Ele sempre acreditará que Jesus fará alguma coisa. Ele sempre acreditará que Jesus fará alguma coisa. Escuta, eu vou te dizer, o Espírito Santo quer que nós andemos com pessoas que têm experiência. Ele falou no meio de manhã: ande com os meus. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer: ande com os meus. Por quê? Porque eles têm experiência na presença de Deus. Eles já passaram tribulações que você nunca passou e vai passar. E você precisa de pessoas que têm maturidade. Ande com pessoas espirituais que têm experiência. Você anda com gente carnal, você nunca vai ser espiritual. Você anda com gente que não ora, você nunca vai orar. O Espírito Santo nos pega por isso, irmãos, para que a gente não tenha desesperança, mas que a gente tenha confiança e esperança no Senhor. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16 e 17 está escrito: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. A boa esperança vem do nosso Deus, o nosso Pai. Eles estão falando para Jesus: não esperamos mais, acabou a nossa esperança. O versículo 22, irmão, rapaz, isso aqui me chamou muita atenção. O versículo 22 é o que ele
estão em Emaús das suas vidas. Eles não têm prazer de estar na comunhão com os irmãos. Aí Jesus repreende eles duramente. No versículo 25, Jesus diz: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Aí a Bíblia diz que, começando de Moisés, e discorreu por todos os profetas, Jesus expunha as Escrituras para eles. Qual crente que sobrevive sem a palavra? Qual crente que sobrevive espiritualmente sem vir no culto de ensino, pelo amor de Deus? Qual é o alimento que ele está se alimentando? Não existe vida espiritual sem a exposição da palavra. Eu vou te dizer, sabe quando eu comecei a pregar? Eu era muito menino aí. Quando eu comecei a pregar, sabe como eu pregava? A Bíblia Sagrada diz: exposição da palavra que faz o homem ser renovado, avivado. Eu já saí desse tempo de ilusão de achar que o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, é quem grita. É quem prega e fala em língua em cada frase que ele prega. Não, irmãos. Cheio do Espírito Santo é aquele que ama a palavra. É aquele que se põe a palavra, que se deleita na palavra, que nela medita de dia e de noite. Aleluia. Jesus expõe a Escritura. Agora eu vou finalizar. A Bíblia diz que quando Jesus expõe as Escrituras para eles, Jesus fez menção de passar adiante. A exposição da palavra vai gerar muitas coisas em nós. A primeira, clamor, oração insistente. Quando Jesus fez menção de passar adiante, Jesus pregou para eles no caminho inteiro. Quando Jesus fez menção de passar adiante, aqui está a entrada da aldeia, aqui está o caminho. A Bíblia diz que eles olharam para Jesus e disseram: fica conosco, Senhor. A palavra tem poder de nos fazer prostrar e dizer: Jesus, não me deixe, não me desampare, fica comigo. E o mais maravilhoso, Jesus entrou. Jesus entrou, irmão. Quando você ora, Jesus entra na sua casa. Quando você ora, Jesus entra na sua causa. Quando você clama, quando você insiste em oração, Jesus entra naquilo que você não pode realizar. Mas só a palavra de Deus tem o poder de fazer a gente se prostrar. Fica conosco, Jesus. Aí ele entra na casa deles. Jesus se assenta na mesa com eles. A segunda coisa que a palavra de Deus produz em nós: comunhão na mesa. Não existe comunhão você sozinho em sua casa. Não existe. Comunhão é aqui, na mesa, onde o pão é servido toda terça, quinta, domingo. Irmãos, a comunhão tem que ser na mesa, onde Jesus se assenta. É onde Ele está que nós queremos estar. É onde Ele habita que nós queremos habitar. Sentar à mesa, Jesus pega o pão e parte. No partir do pão, a Bíblia diz que as escamas caem dos olhos deles. Eles reconheceram Jesus Cristo naquele exato momento. No partir do pão, na comunhão com Jesus na mesa, eles tiveram a visão aberta e entenderam: é verdade, é Ele ressuscitou, Ele está vivo, irmão. É na mesa, no partir do pão, é na casa de Deus, é na igreja, é no culto de ensino que nós temos a visão aberta para reconhecer Jesus Cristo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 32. Um olhou para o outro, Jesus desaparece. Quando eles tiveram a visão aberta, Jesus sai. Aí um olhou para o outro no meio do culto. Porventura não ardia ao nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras à medida que caminhávamos. Irmãos, a palavra de Deus, ela faz arder o nosso coração. A palavra de Deus, ela faz arder o nosso coração. A voz de Jesus e a sua palavra tem o poder de queimar o coração do crente com força. Salmos 29, versículo 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Salmos
Para finalizar agora, aconteceu duas coisas poderosas quando eles reconheceram Jesus pela palavra. A primeira, versículo 34, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Glória a Deus. Na mesma hora, voltaram para Jerusalém, aonde achavam-se reunidos 11 e os outros com eles. Na hora que a palavra foi incendiou o coração deles, eles entenderam: precisamos nos levantar e voltar a ir para os cultos de novo. Precisamos ir para os cultos de novo. Irmãos, tem gente com o coração frio, vazio, porque não vem para os cultos. Mas a palavra, quando incendeia o coração, ele tem prazer de estar na casa de Deus todo dia. A primeira coisa que o fogo da palavra fez no coração deles, eles se levantaram. O Espírito Santo vai fazer crentes se levantarem. O Espírito Santo vai fazer crentes se levantarem na mesma hora, voltarem a ter comunhão com o Espírito Santo. Me permita falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estava sentado. Um crente que tem um coração cheio do Espírito Santo, cheio do fogo da palavra, que ama a palavra, ele não rouba a Deus. É dizimista fiel, porque quando ele pensa em obesidade, a palavra queima no peito do meu coração. Está escrito, eu não posso, irmão. Quando a palavra queima o seu coração, você é fiel. Ele é cheio da palavra, ele é fiel, ele é obediente, ele é temente. A segunda coisa que aconteceu quando eles reconheceram Jesus, voltaram para Jerusalém. A segunda coisa que aconteceu, versículo 35. Quando eles chegaram junto com os irmãos em Jerusalém, eles contaram o que tinha acontecido. Eles chegaram muito felizes, irmão. Jesus apareceu para nós no caminho, pregou para nós, sentou com a gente na mesa, Jesus partiu o pão, Jesus ensinou o coração da palavra. Irmãos, se preparem, porque testemunhos irão acontecer nesses próximos dias. Você vai ter uma palavra para contar, um testemunho para contar, uma visão que Deus te deu, algo que Deus fez na sua casa. Se coloque sobre os seus pés.
Espírito Santo visita agora onde está essa enfermidade, esta doença. Alamando de que a sua unção de cura vem sobre você. A unção de poder e cura vem sobre a sua vida. Irmãos, nós vamos viver coisas poderosas esses próximos dias. Ele só requer de você perseverança. Não desista, não pare, não deixe a casa de Deus. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureças o teu coração. Eu vou voltar aqui sem correr. Escute, eu vou te dizer. Se prepare para ver rostos que você nunca mais viu na casa de Deus. O Espírito Santo está visitando pessoas que não têm mais fazer a casa do Senhor. O Espírito de restauração vai buscar os desviados. O Espírito de restauração vai buscar os caídos e vai levantar eles de novo. Um novo ciclo